Olá, eu sou a pastora Karen e este é o meu canal Maná de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra poderosa para o seu coração. Se inscreva no canal, deixe o seu like, não deixe de compartilhar com outras pessoas para que você também possa estar abençoando a vida de outras pessoas. Que Deus possa te abençoar e que você possa desfrutar deste maná de Deus para a sua vida. A palavra que o Senhor tem para mim e para a sua vida hoje se encontra em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: ao qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não o ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Bom, aqui nessa palavra do Senhor Jesus, nós podemos aprender uma contradição aqui acerca daquilo que nós vemos cotidianamente no nosso dia a dia, onde as pessoas dizem: eu trato do jeito que me tratam, ou eu dou o troco com a mesma moeda. Muitas vezes nós ouvimos muito falar isso, mas nós aprendemos aqui, com o exemplo de Jesus, a não ser igual, a não ser como as pessoas, porque quando Jesus ele era injuriado, ele não injuriava, né? Quando Jesus ele padecia, ele não ameaçava, ou seja, ele não se tornava igual àquela pessoa. O problema de nós falarmos: eu pago com a mesma moeda, ou eu trato como a pessoa me trata. O grande problema disso tudo é que quando você age dessa forma, dessa maneira, você se torna igual àquela pessoa que está tratando você dessa forma. E o Senhor aqui ele mostra para nós que ele não era igual, ele era diferente. E é justamente essa diferença que fazia com que ele se destacasse diante de todos os fariseus daquela época. Assim também o Senhor me chamou e chamou a você, não para ser igual, mas para se destacar. O Senhor me chamou e chamou você para ser diferente, não para ser igual às outras pessoas. E do mesmo modo que, se for para você ser igual a alguém, que você escolha um padrão mais elevado, que você possa escolher um padrão excelente, que você possa escolher Jesus como seu padrão e não aquela pessoa que é igual ou menos do que você, né? Se for para ser igual, então escolha um padrão excelente, escolha Jesus como seu padrão. Amém? E uma coisa também que nós aprendemos aqui com Jesus é que sim, é possível você dar aquilo que você não recebeu. Porque embora Jesus estava recebendo algo negativo, ele não dava aquilo que era negativo. Ou bem, isso não tinha muito a ver com o outro, mas tinha a ver com ele. Porque quando você não responde da mesma maneira, ou você não dá o troco com a mesma moeda, isso significa que aquilo que você tem para dar não é aquilo que você recebeu, você não está dando o que você recebeu, né? Então é possível sim você dar aquilo que você não recebeu. Jesus nos dá esse exemplo e muitas vezes é muito difícil para as pessoas assimilar isso. Mas como, pastora Karen, como eu posso dar aquilo que eu não recebi? Né? Isso é muito difícil para as pessoas assimilarem isso na sua mente. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós queremos imaginar, pensar, refletir nas coisas espirituais, nas coisas sobrenaturais, com uma mente humana, com uma mente carnal, e há um conflito aí, porque essa é uma ação espiritual, né? Tudo aquilo que o Senhor pede para nós na sua palavra é uma ação espiritual, isso reflete no mundo espiritual, mas a questão é como eu posso dar aquilo que eu não recebi, e se eu recebi alguma coisa que não foi bom, como eu posso dar aquilo que é bom? Bem, a palavra do Senhor lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Observe esse texto, sobretudo. Quando nós falamos sobretudo, é aquilo que está acima de todas as coisas, né? Guarde o teu coração.
O que é guardar? É proteger, é defender o teu coração. Aí diz mais, porque dele procede as fontes da vida. O que é uma fonte? Fonte é o lugar que brota alguma coisa, né? Então, quando nós falamos de uma fonte, nós estamos falando de um local onde vai brotar alguma coisa. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que, em primeiro lugar, você precisa guardar o seu coração, e isso acima de todas as coisas. Você precisa proteger, você precisa defender o teu coração, porque é dele que vai brotar todas as coisas, é dele que vai surgir todas as coisas. Amém? E o Senhor explica que quando nós guardamos o nosso coração, nós não estamos guardando um músculo que bombeia sangue para o nosso corpo, mas o que o Senhor está falando é da nossa alma. O Senhor está dizendo, olha, sobretudo, acima de todas as coisas, proteja a sua alma, defenda a sua alma, porque todas as coisas nascem e surgem na sua alma. É da sua alma que vai brotar todas as coisas. Então, proteja a sua alma, proteja o seu coração. Eu costumo dizer que o ser humano ele é tricotomia. Por quê? Porque ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo, né? Então, quando nós falamos de espírito, nós estamos falando de algo sobrenatural. Quando nós falamos da alma, nós estamos falando também de algo sobrenatural. Veja que a ciência não pode explicar a alma. Por mais que ela tente, ela não consegue explicar a alma, né? Ela não consegue explicar o espírito do ser humano. O máximo que a ciência consegue explicar, e ainda com muitas limitações e com muitas reservas, é a parte física do ser humano, mas ainda assim existem muitas limitações, existem muitas coisas não explicadas ainda, que é um desafio para a ciência. Então, quando nós falamos da alma, o que é a alma? A alma é aonde você se alegra, é aonde você se entristece, é o centro das suas emoções. O que é a alma? A alma é aonde você sente a motivação, é aonde você sente o desânimo, é aonde você sente o encorajamento. O que é a alma? A alma é aonde você sente o amor, é aonde você sente o ódio. O que é a alma? A alma é aonde você sente a angústia, é onde você sente a alegria. O que é a alma? A alma é onde você guarda o ódio, é onde você guarda o rancor. A alma é onde você decide fazer o bem ou decide fazer o mal. A alma é o que te liga às pessoas e também aquilo que te desliga das pessoas. O que é a alma? A alma é uma porção que o Senhor nos deu para que nós possamos nos relacionar com este mundo, para que nós possamos nos relacionar com todas as coisas, inclusive nos relacionar com Deus. Por quê? Porque na alma nós amamos, na alma nós anseiamos pela presença de Deus, nós desejamos a Deus, nós queremos buscar a Deus, nós decidimos buscá-lo, nós temos prazer de estar na presença desse Deus. É na alma que nós sentimos essa necessidade de sentir o abraço, o cuidado, o zelo de Deus. Então a alma, ela é algo muito importante, ela é uma porção importante que o Senhor nos acrescentou e que dela surge todas as coisas, inclusive o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então nós precisamos guardar essa alma, porque quando nós, por exemplo, guardamos ressentimentos nessa alma, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando algo que nós guardamos lá na alma e nós ficamos ressentindo, ou seja, eu fico ressentindo. Todo momento eu fico trazendo aquele sentimento de novo. Eu pego e eu trago ele novamente. E muitas vezes um sentimento ruim. Então eu fico retrazendo, eu fico trazendo esse sentimento, eu fico ressentindo esse sentimento o tempo todo. E aonde que eu faço isso? É na alma. Então o Senhor está dizendo, olha, guarde a sua alma, né?
Então que você possa guardar a sua alma, porque a alma ela é muito importante. Eu costumo dar um exemplo, muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de compreender quando a palavra do Senhor diz: ame os seus inimigos. Aonde que nós amamos o nosso inimigo? É na nossa alma. Né? Assim como nós amamos as pessoas que nos amam, a palavra do Senhor diz: olha, ame também os teus inimigos. E aonde? É na alma. Agora, como amar os inimigos? Quando nós falamos isso, muitas pessoas elas ficam incomodadas, elas ficam irritadas, elas não compreendem isso. Por que não compreende isso? Porque quando nós crescemos e ao longo da nossa vida, nós fomos ensinados que amar é um sentimento, né? Então, nós temos o sentimento de amar. E o que é o sentimento? O sentimento é algo inconstante, é algo instável. O sentimento ele é totalmente emocional, totalmente variável, ele é condicional, né? E na verdade, quando o Senhor diz ame os seus inimigos, o Senhor não está falando para a gente fazer isso com esse amor que nós aprendemos no mundo, que é o sentimento. Mas Ele está dizendo que nós temos que amar assim como Ele ensinou na Bíblia. É a decisão de amar, porque quando você decide amar, então agora já não tem mais nada a ver com um sentimento condicional, mas agora tem a ver com você. Não depende mais do outro, agora é só você. Você decide amar e isso é independente de qualquer coisa, é uma decisão sua. É por isso que Jesus, ele não tinha dificuldade de amar aquele que estava diante dele que não o amava, porque ele decidiu amar. Isso não tem a ver com o outro, tinha a ver com ele, né? Então, a decisão de amar o nosso inimigo não tem a ver com ele, tem a ver conosco, né? É uma decisão de amar. E por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque justamente nós tentamos compreender as coisas espirituais do reino de Deus com uma mente humana, e aí é onde surge um conflito. Amém? É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que as coisas espirituais são para os espirituais, porque elas se discernem espiritualmente, né? Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui que quando as pessoas faziam mal para Jesus, Jesus fazia o bem. E aí a palavra do Senhor diz que nós devemos ser semelhantes ao Senhor, né? Nós precisamos buscar esse padrão, um padrão mais elevado, precisamos nos destacar como de fato pessoas diferentes, a imagem e a semelhança do Criador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a questão, como fazer isso? Então o Senhor vem nos ensinando agora, nesse momento, nessa palavra, sobre esse assunto. Quando Jesus estava na cruz, ele não somente ele deu uma grande lição ali para nós, mas entre todas as lições que ele deu na cruz do Calvário, uma delas foi: ele estava sendo crucificado. No seu momento de cruz, ele vira para todos aqueles que estavam crucificando ele e diz o seguinte: Pai, perdoa, porque eles não compreendem, eles não sabem aquilo que eles estão fazendo. Aí você vai dizer para mim: mas pastora Karen, e o mal que as pessoas fazem para mim? Bom, a palavra do Senhor diz no versículo 14 de 1 Pedro que você deve pegar o mal que as pessoas fazem a você e entregar para aquele que julga. Jesus na cruz, Jesus entregou, né? Ele entregou ao Pai. Só que ao entregar toda aquela situação ao Pai, ele intercedeu por aquela situação e ele pediu ao Pai: perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí eu vou dizer para você, as pessoas que fazem mal para mim e para você, elas não sabem o que estão fazendo. Aí você vai dizer para mim: sim, pastora Karen, sabe sim, sabe muito bem o que estava fazendo. E eu insisto com você que se elas de fato soubessem aquilo que fazem, então elas não fariam. Quando Jesus ele estava no seu tempo de ministério aqui na terra, as pessoas faziam mal para ele e ele não tinha a preocupação de puni-las por isso. Por quê?
porque quando eles olhavam para elas, ele tinha misericórdia delas, porque sabia que o maior mal que elas estavam fazendo não era para ele. O maior mal que as pessoas fazem não é para nós. O maior mal que as pessoas fazem é para elas mesmas. Por quê? Porque o juízo, ele será de uma forma muito rígida e o Senhor não terá misericórdia para com aqueles que não têm misericórdia. Então, Jesus ele não tinha essa preocupação de punir as pessoas que faziam mal a ele, porque ele sabia, quando ele olhava para elas, ele sabia que na verdade elas eram dignas de misericórdia, porque o mal que elas estavam fazendo, o maior era para elas mesmas. Porque quando viesse o resultado daquelas ações, das ações que elas estavam tendo ali com ele, então o resultado iria puni-las de forma que seria muito pior do que aquilo de fato que ela estava fazendo e de que ele estava recebendo naquele momento. Então nós não precisamos nos preocupar em punir as pessoas e nem dar a elas o troco com a mesma moeda, porque o resultado das ações que elas cometem irão punir elas com certeza de uma forma bem dura. E por isso que o Senhor diz para que nós tenhamos misericórdia delas. Amém? A palavra do Senhor diz também que quando Estevão ele estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele diz, quando o céu se abre sobre ele, ele diz, não Senhor, não impute a eles esse pecado. Por que Estevão disse, Senhor, não imputes a eles esse pecado? Estevão estava sendo apedrejado, ele foi apedrejado até a morte. Imagine você uma pessoa sendo apedrejada. Olha que morte difícil essa morte, não é mesmo? Mas por que Estevão olhou para eles, olhou para o céu e fez essa oração? Porque Estevão sabia que eles não sabiam o que estavam fazendo, porque se soubesse, certamente eles não o fariam, porque a consequência daquele ato deles iria trazer para eles uma severa punição, muito pior do que o mal que eles estavam fazendo para Estevão. Amém? Então, o que o Senhor vem falar conosco nessa tarde, neste momento, é sobre isso. Uma coisa interessante ainda que eu quero falar com você, está lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, onde a palavra do Senhor diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, saiba que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos chamou para a liberdade. Ele nos chamou para a liberdade. Portanto, não se permita ser preso novamente pelo pecado. O Senhor te chamou para você ser livre e não um prisioneiro do pecado. Aí você vai dizer, pastora Karen, mas eu tenho ressentimentos no meu coração. Ore ao Senhor para que o Senhor tire esse ressentimento. Pegue esse ressentimento, coloca na caixinha que ficou lá no passado, porque ele já passou. Ele já ficou para trás. Não fique trazendo ele para o seu presente. Não fique ressentindo sentimentos que não são saudáveis para você. Mas procure ficar sentindo esses, de uma forma proposital, sentimentos bons. Amém? Para que você possa desfrutar da plenitude, da completude de Deus, da glória de Deus sobre a tua vida, do melhor de Deus para a sua vida. Viva o hoje, viva aquilo que o Senhor tem te dado hoje. Amém? Desfrute do seu hoje e não permita que nada venha roubar de você a alegria na presença do Senhor. Não permita que nada venha roubar de você a sua paz, a sua comunhão. Amém? Que você possa desfrutar do melhor de Deus para a sua vida, porque a palavra do Senhor diz, aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, nem subiu ainda ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para você. O Senhor está dizendo isso para você nessa tarde. E eu gostaria de orar por você neste momento. Feche os seus olhos aí onde você está. Amém? Que você possa estar conectado comigo no mesmo espírito e numa mesma fé neste momento. Amém?
Querido e amado Deus, Pai, eu quero apresentar diante do Teu altar esta pessoa, Senhor. Pai, eu quero apresentar, Pai, diante do santuário do Senhor e clamar a Ti, Pai, que o Senhor possa alcançar, Senhor, aonde quer que esta pessoa esteja neste momento, que a mão poderosa, que a mão de milagres possa alcançar e possa conceder a liberdade para viver o melhor de Deus, a liberdade para desfrutar das Tuas maravilhosas bênçãos celestiais. Pai Santo, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos neste momento, para que o Senhor venha transformar este coração, que o Senhor possa abrir as portas de prisões, que o Senhor possa libertar, porque sabemos, Pai, que precisamos de libertação todos os dias. Liberta esta mente, liberta este coração, quebra essas cadeias emocionais, quebra essas cadeias espirituais, memórias feridas, memórias antigas, Pai, que impede, Senhor, essa pessoa de avançar. Pensamentos limitantes, Pai, que vem com o intuito de limitar esta pessoa, de impedir esta pessoa de fazer a diferença, de ser a diferença e de desfrutar da completude do Senhor, desfrutar do melhor do Senhor para a vida dela. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abraçá-la com os Teus braços de amor, que o Senhor possa conceder a ela e dar a ela aquilo que ela não recebeu, Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor, o Teu cuidado e o Teu zelo esteja sobre esta pessoa. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.